Regência planetária. Como vimos anteriormente, podemos imaginar que os planetas são como outras pessoas com as quais conversamos. E os signos são os símbolos pelos quais nos comunicamos. Então, é isso. Os planetas, eles são o outro lado, a outra parte. É quem tá lá do outro lado conversando comigo no telefone. Eu tô aqui e o planeta tá lá do outro lado. Os signos é aquilo que a gente tá ali conversando, é a língua que a gente tá falando. E isso é um ponto essencial para a gente assimilar quando a gente está falando de astrologia. Porque é comum a gente chegar na astrologia pelos signos. E a gente vai tender a ficar nos signos. Mas os signos, eles são isso. Eles são signos, eles são símbolos daquilo que a gente conversa com o planeta. Eles não são fins, eles são meios para que a gente possa se entender. Mas os signos, eles não me definem e nem definem o planeta. É igual quando eu tô conversando com uma pessoa. Aquilo que eu tô conversando com a pessoa é um assunto que a gente tá conversando numa determinada língua. Mas isso não me define e nem define a pessoa. É apenas algo ali que tá acontecendo entre nós. Naquele momento. Por meio daquela língua. Então, os signos, eles cumprem essa função. Mas lá do outro lado tem um planeta que está em contato comigo. Assim como nós, de acordo com o local em que nascemos ou fomos criados, temos uma determinada língua materna, os planetas também possuem seu idioma primordial, aquele que se sentem confortáveis ao se expressarem. Então, a minha língua materna sempre vai ser a língua que eu vou ter mais fluência, naturalmente. Então, a minha língua materna é português. Eu vou ter fluência no português. Eu vou saber melhor a entonação das palavras. Eu vou saber discernir o contexto que eu vou utilizar cada palavra. Eu vou ter mais vocabulário. Porque é a língua que eu conheço e utilizo e aprendi desde que eu nasci. Então eu falo essa língua há muitos anos, eu escuto essa língua há muitos anos, desde que eu nasci. Então, a nossa língua materna, ela é insubstituível. Não quer dizer que eu não vá aprender outras línguas. Não quer dizer que eu não vá ter facilidade com outras línguas. Não quer dizer que eu não vá gostar de falar outras línguas. Mas a minha língua materna sempre vai ser a minha língua materna e eu sempre vou ter mais desenvoltura na minha língua materna. Então, a regência planetária, ela tá falando dessa desenvoltura, dessa fluidez do planeta naquele signo. Vão ter alguns planetas que têm
2 línguas maternas. Sim, pode acontecer. Pode acontecer de eu ter 2 línguas maternas. Pode ser que o meu pai e a minha mãe, cada um fale uma língua e eu aprenda 2 línguas desde sempre. Então, seja uma ou sejam 2 línguas, os planetas eles vão ter essa fluidez, essa fluência em determinadas línguas. E a regência planetária é sobre isso. Então, quando a gente observa dessa maneira, fica mais fácil da gente entender do que se trata a regência planetária. A regência planetária demonstra a fluência do planeta quando em contato com a energia do signo. A astrologia é um estudo milenar. E antes do descobrimento de Urano, em 1781, a composição do sistema solar só era reconhecida até o planeta Saturno. Assim, quando olhamos para as regências planetárias, é fundamental que consideremos primeiramente seus regentes clássicos, pois eles constituem a base dessa linguagem. Os regentes chamados modernos são constituídos por planetas transpessoais e mais desconhecidos por nós aqui na Terra, trazendo naturalmente um tom místico e transcendental aos signos que regem. Então, quando a gente está falando de regência, porque 1781, que foi quando Urano foi descoberto, para nós, aqui em 2022, 1781 foi há muito tempo atrás. Então faz muito tempo que para a astrologia, Urano, Netuno, Plutão é o mais recente, mas mesmo assim, a gente aqui em 2022, nós somos acostumados, quando a gente chega na astrologia, já tem Urano, Netuno e Plutão incorporados ali. Mas a astrologia é um estudo milenar. 1781 para a astrologia como um todo é recente que Urano, Netuno e Plutão estão incorporados ao sistema solar e que são contatados por nós. Então esse ponto ele é fundamental quando a gente vai observar a regência planetária, porque antes dos planetas modernos, que são os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, serem incorporados, os planetas até Saturno, eles davam conta dos 12 signos. Então, quando a gente se perde, às vezes, porque os planetas transpessoais, é isso, eles são planetas distantes de nós, recentes dentro da astrologia, assim, em comparação aos outros planetas. Então, às vezes, alguns assuntos que esses planetas abordam pode parecer um pouco vago. E aí, quando a gente atribui a regência de alguns signos a esses planetas, sem lembrar do planeta clássico que rege aquele signo, às vezes pode ficar uma coisa meio desfocada. Então, é como se... Vamos pegar bem a língua. A gente fala
Eu falo português. É a minha língua materna. Então vamos pegar o português. Muitas palavras da língua portuguesa se originam do latim. A gente não fala mais latim hoje em dia comumente. Mas o latim, ele explica muita coisa da língua portuguesa que faz toda a diferença. Se eu quiser entender o contexto de uma palavra, se eu quiser entender por que aquela palavra ela é utilizada daquela maneira, eu preciso ir lá nas origens para entender. Então, os planetas clássicos, e é isso, a gente vai ver aqui que os planetas clássicos, eles continuam regendo aqueles signos regidos agora pelos planetas modernos. E esse é o ponto. Esse é o ponto pra gente não esquecer. Que é isso. Ah, Urano aqui, eu não tô entendendo muito bem isso aqui. Peraí, deixa eu perguntar lá pra Saturno. Como é que é isso aqui? Tem os planetas que dão a base. E isso é legal da gente entrar em contato porque naturalmente a gente chega na astrologia aqui da nossa época que a gente tá falando, a gente vai chegar na astrologia já com Urano, Netuno e Plutão ali. E às vezes a gente vai levar um tempo até entrar em contato com os planetas clássicos que regiam esses signos antes desses planetas. Então é legal da gente ter esse contato. O universo é infinito e há espaço para todos. Quando nos abrimos para escutar as experiências de cada um dos planetas, mesclamos seus conhecimentos, diversificamos os nossos ângulos e expandimos a nossa consciência e aprendizado. Assim, temos o Sol rege o signo de Leão. A Lua rege o signo de Câncer. A gente vai ver que Sol e Lua e os planetas modernos são os únicos que regem apenas um signo, que tem apenas uma língua materna. Os outros têm duas. Então, Mercúrio rege Virgem e Gêmeos. Vênus rege Libra e Touro. Marte rege Escorpião e Áries. Júpiter rege Sagitário e Peixes. Saturno rege Capricórnio e Aquário. E aí, os planetas modernos, os transpessoais, Urano rege Aquário, Netuno rege Peixes e Plutão rege Escorpião. Então, os planetas modernos, eles foram incorporados de acordo com
o momento em que eles foram descobertos e eles foram incorporados de acordo com a língua ali que estava mais que era mais fluente para eles. Mas aí é isso. Então, Urano rege Aquário? Sim, rege Aquário. Mas Saturno também rege. O Saturno não deixou de reger Aquário. E esse que é o ponto aqui. Esse que é o ponto aqui. Sim, Urano, ele houve uma ponte ali, o Saturno, ele passou o bastão para Urano, mas ele continua ali regendo. Ele continua supervisionando a coisa. Netuno rege Peixes, mas Júpiter continua ali. Plutão rege Escorpião, mas Marte continua ali. E isso dá uma segurança para todos os envolvidos, porque Urano, Netuno e Plutão, eles estão distantes de nós. Saturno, Júpiter e Marte estão bem mais próximos. Eles acompanham a gente bem mais de perto. Então, eles dão limite para os planetas transpessoais. E é isso. Então, a nossa ligação com Urano tem um Saturno ali junto. A nossa ligação com Netuno tem o Júpiter ali na extensão. A nossa ligação com Plutão tem Marte acompanhando. Porque é isso, Urano, Netuno e Plutão, eles são jovens dentro do sistema. E isso é legal da gente entrar em contato, porque a gente percebe que dentro do sistema solar também são as conexões das gerações, são as pontes entre as gerações ali que acontecem. E aí é isso, quando a gente chega na astrologia aqui em 2022, já tem estabelecido Urano regendo Aquário, Netuno regendo Peixes, Plutão regendo Escorpião. E a gente vai se deparar com isso de cara. Mas tem os planetas clássicos ali, e eles estão ali pra, surgiu uma dúvida aqui, eu não tô entendendo muito bem esse Urano. Não tô entendendo muito bem onde é que esse Urano regendo aqui, o meu ascendente em Aquário tá querendo chegar. Deixa eu ligar lá pro Saturno. Às vezes, eu vou ter que fazer uma ligação direta com o planeta clássico. Saturno, assim, não estou entendendo aonde Urano tá querendo chegar. A gente vai ter que ter uma conversa, eu e você aqui. Às vezes é os três conversando, mas às vezes é lá com o planeta clássico que a gente vai ter que ter uma conversa. Então isso é legal da gente lembrar de que a gente pode pedir orientação aqui, ligar diretamente para o planeta clássico, porque isso vai auxiliar a gente a entender melhor o planeta moderno, que também faz parte do sistema, e que às vezes a gente pode não tá conseguindo entender bem onde é que ele tá querendo chegar. Então, quem tem forte presença de signos regidos por planetas modernos, é bem interessante de lembrar dessa possibilidade de entrar em contato lá com os planetas clássicos para trocar uma ideia. Então, no próximo vídeo a gente vai aprofundar
nessa questão das regências e entender as dignidades e as debilidades planetárias.